Mateus, capítulo 16, versículo de número 15. Então ele perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Versículo 23. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas no ponto de vista humano e não no ponto de vista de Deus. Somente até aqui. Quando eu estava orando e Deus me deu a série Pedro, essa palavra, é porque Pedro ele tem uma bastante característica que nós, seres humanos, temos. Porque Pedro, você vai ver ele muitas vezes sendo usado por Deus e muitas vezes sendo usado pela sua própria humanidade, pela sua própria carne, como podemos ver nessa palavra. Nessa palavra, uma parte Jesus está elogiando ele, falando que ele foi usado por Deus, que Deus deu aquela revelação para ele, que aquela revelação não veio de nenhuma fonte humana. E logo em seguida Jesus começa a falar para Pedro, para os discípulos na verdade, sobre o que aconteceria com ele a partir dali, que ele seria preso, que seria crucificado. Então Pedro ele pega e chama Jesus e fala assim: Mas Jesus, o Senhor não vai permitir isso não está certo, não está na vontade de Deus. E nesse momento Jesus repreende Pedro e o chama de Satanás e fala que ele é uma armadilha perigosa para ele e que ele está olhando pelo ponto de vista humano. Porque para Pedro que conviveu com Jesus, os discípulos que conviveu com Jesus, não é fácil ouvir que você não estaria mais com ele, que ele seria capturado, que ele sofreria. No seu ponto de vista humano, você vai falar: poxa, por que você tem que sofrer? Deus não vai permitir isso. Mas é necessário que Jesus sofra, que Jesus seja crucificado para que haja o perdão, para que haja salvação para o mundo. Mas isso os discípulos não sabiam ainda. Sabiam porque Jesus falava, mas eles não entendiam ainda porque eles estavam olhando pelo ponto de vista humano. Muitas vezes a gente passa por dificuldades na nossa vida e a gente não entende que o trabalhar é necessário. Às vezes a gente fala que Deus nos esqueceu, que Deus não está conosco, que essa prova, essa dificuldade que está passando é Ele nos castigando. Às vezes é Ele falando que é Ele nos abandonando, deixando de cuidar a gente. Só que na verdade Ele talvez está tratando você para o propósito. Ele está te passando pelo processo, você poder viver o que Ele tem preparado para você. Às vezes você não está preparado para receber as bênçãos que o Senhor tem para você, e você aí está reclamando porque você está olhando pelo ponto de vista humano, ponto de vista que você não está entendendo o trabalhar de Deus, mas Ele está trabalhando. Se você está buscando, se você está seguindo certinho o que Ele colocou para você, por mais que a dificuldade venha, você que tem a revelação espiritual, você que tem a visão que Deus tem algo na sua vida, você sabe que quando vir a dificuldade, é Deus trabalhando no seu caráter. Quando vir alguma perseguição, é Ele tentando te tornar mais forte. Se você abrir em Tiago 1, está falando para nós que cada vez que a nossa vida passa por dificuldades, é porque o Senhor está nos permitindo ser perseverantes. Então se alegre quando isso estiver acontecendo. Paulo fala: eu me alegro em minhas tristezas, porque é na fraqueza que o amor de Deus aumenta, é na fraqueza que o dom evolui, é na fraqueza que o Senhor trabalha mais na sua vida. Então quando vir a dificuldade, quando vir todas as coisas que vai abalar a sua fé, é o Senhor permitindo que você busque mais. Quando o Senhor fica em silêncio, é para você falar mais. Quando o Senhor ele pega e some, é para você procurar Ele, que você vai achar. O Senhor está querendo mais intimidade com você. Então nesse momento, Pedro ele entende que não é o ponto de vista humano, não é o ponto de vista dele, o que ele acha que é bom. Às vezes o que a gente acha que é bom para nós é muito ruim. Às vezes a gente estava pensando que Deus estava preparando algo para nós, aí dá errado, nós nos frustramos, mas talvez isso que você achou que foi ruim para você, essa situação que você acha que foi ruim para você, foi a melhor situação que Deus achou para você não sofrer algo pior no futuro.
Agora você talvez não está entendendo, mas no futuro você vai entender que estava tudo certo para dar certo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está buscando, se você está orando e as coisas estão dando errado, não estão dando errado, estão dando certo. Deus está tirando o que vai te prejudicar no futuro para te dar algo mais importante, algo bom para você no futuro. Ele está cortando o que vai te machucar lá para frente. Ele está te guiando para o caminho certo. Só que a gente, por olhar nos olhos da carne, a gente acha que está dando tudo errado e que nada está na vontade de Deus. E o Senhor está falando para Pedro, você está olhando com o ponto de vista da carne, não com o ponto de vista espiritual. Pedro já sabe como que é o ponto de vista espiritual. Nós sabemos qual é a voz do Espírito Santo, porque nós já ouvimos várias vezes. Então por que você ainda dá ouvidos à voz do medo, à voz da sua carne, à voz dos traumas, à voz das pessoas, as vozes do seu pensamento, e está deixando a voz do Espírito Santo dentro de você escondida, e ele está falando para você, não temas, deixa Jesus entrar no barco, deixa Jesus guiar. Sem Jesus você não consegue, sem Jesus você não vai para frente, sem Jesus o barco afunda, sem Jesus você não tem salvação. Então arrependa-se dos seus pecados, viva com Jesus, ame uns aos outros, pregue as boas novas, porque Jesus está voltando e não é tempo mais de ficar focando no material. Não é tempo mais de ficar focando nas coisas que a traça e a ferrugem consomem. E a gente tem que buscar o que é mais importante, que é o reino de Deus. Receba essa palavra. Se Deus tocou essa palavra no seu coração, compartilhe. Se inscreva no canal, no botão aí de se inscrever, comente em alguma coisa. Deixe seu like para que essa palavra chegue a várias pessoas e acompanhe os próximos vídeos. Amém? Graça e paz a todos.